Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro de todos os dias. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. O super abraço de aniversário hoje vai para Flávia Mansur, de Belo Horizonte, capital mineira, Samira Vasconcelos Matos, de Bela Cruz, Ceará, e Ana Paula, de Joinville, Santa Catarina. Parabéns e minhas orações neste dia para vocês. O Evangelho de hoje nos apresenta a parte final do livro dos Sinais, na qual o evangelista faz um balanço. Muitos acreditaram em Jesus e tiveram a coragem de expressar publicamente a sua fé. Outros discípulos acreditaram, mas não tiveram coragem de demonstrar publicamente a sua fé. Eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, e muitos outros simplesmente não acreditaram. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vida dos que têm fé em vós, glória dos humildes, a felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Amém. João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A descrença de alguns e a fé demasiada imperfeita de outros dão a Jesus a oportunidade de um apelo final. Ele clama que a fé na sua pessoa é realmente dirigida a Deus. O objetivo principal da fé é o Pai, que enviou ao mundo o seu Filho unigênito. Jesus e o Pai formam um só coração. Portanto, quem contempla Jesus contempla o Pai que o enviou, e quem vê Jesus também vê o Pai. Jesus é a luz da humanidade que jaz nas trevas. Ele veio ao mundo para revelar o amor do Pai e salvar a humanidade pecadora. João 3. A libertação das trevas do mal é fruto da fé em Jesus, mas esta fé não consiste na escuta superficial, mas na observância dos mandamentos de Jesus. Qualquer um que diz conhecer a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. 1 João capítulo 2. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Contudo, aqueles que não acolhem o Salvador permanecem privados da salvação e excluem-se culposamente da própria salvação. Quem não escuta eficazmente as revelações de Cristo, acolhendo as suas palavras, demonstra desprezo pelo Filho de Deus. A consequência da rejeição de Cristo
é o julgamento condenatório no último dia pela palavra reveladora. A palavra de Jesus será o juiz definitivo, porque a palavra de Deus não trouxe a sua revelação pessoal, mas manifestou a vontade do Pai. Jesus cumpre a ordem do Pai, porque sabe que esta obediência é fonte de vida eterna. Ele é a palavra de Deus, é a manifestação viva da vida de amor do Pai. A última palavra do discurso final da revelação pública de Jesus é o termo lalém, que significa dizer, que está incluído na expressão inicial. No princípio era o verbo, logos, João capítulo 1, versículo 1. Esta figura literária quer sublinhar que um dos temas centrais tratados nos primeiros 12 capítulos do Evangelho de João é a manifestação da vida divina através do Verbo, da Palavra encarnada. O Filho de Deus é a palavra reveladora que diz, expressa e revela o Pai. Hoje a igreja celebra São Fidélis de Sigmaringen. Marcus Ried nasceu na cidade de Sigmaringen, região da Suábia, Alemanha, em 1577. Era de família nobre, jovem de inteligência brilhante e vocação acadêmica. Estudou na Universidade de Friburgo, na Suíça, onde formou-se em filosofia, direito civil e canônico. Também advocacia e licenciatura, como professor em 1601. Em 1604 foi nomeado tutor de 3 jovens da nobreza, com os quais viajou durante 6 anos pela Europa. A eles procurou passar os valores da fé católica, também como exemplo da frequência às missas, auxílio aos pobres e doentes. Depois disso trabalhou como advogado em Colmar, na região da Alsácia, atualmente no nordeste da França, na fronteira com a Suíça e a Alemanha, e historicamente disputada entre franceses e germânicos. Ali ficou conhecido como advogado dos pobres, porque atendia gratuitamente aos que não podiam lhe pagar. Desgostou-se com algumas injustiças que não pôde impedir, e temendo não resistir às tentações do mundo, decidiu aos 34 anos retirar-se para um convento e se tornar sacerdote. Em 1612 entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Friburgo, doando parte dos seus bens à biblioteca e ao seminário da diocese, para beneficiar os sacerdotes com menos recursos e o restante aos pobres. Ao fazer os votos perpétuos, adotou o nome de Fidélis. Sua vida religiosa se caracterizou pelo amor à austeridade, à penitência e a humilhações. Não bebia vinho, usava sempre o cilício, era dócil ao seu diretor espiritual. Auxiliou corajosamente os enfermos da peste. Escreveu muito e bem, tornando-se um grande mestre da espiritualidade franciscana por sua profundidade espiritual e teológica. Excelente pregador, visitou muitas cidades alemãs e suíças, também em regiões rurais. Os bons frutos surgiram e a notícia chegou a Roma. O Papa Gregório XV o enviou então para a Suíça, reduto de heréticos calvinistas, na tentativa de trazê-los de volta à igreja. Enfrentou muitas ameaças de morte e cansaços, e em 1622, acompanhado por outros 8 dominicanos, chegou ao cantão de Prättigau, que estava sob domínio austríaco. Tendo convertido muitos hereges, incluindo nobres, despertou a ira dos calvinistas, que planejaram matá-lo e iniciaram uma revolta contra o imperador austríaco. Fidélis não temia por sua vida e profeticamente deixou escrito que seria assassinado, mas avisou os austríacos do Levante, querendo evitar batalhas e mortes. Por isso os hereges o acusaram de ser espião da Áustria. Em 24 de abril, após celebrar uma missa na aldeia de Gusch, iniciou-se uma batalha entre grisões suíços e austríacos. Fidélis ainda conseguiu ir pregar na vizinha Seves, mas na volta a Gusch, uma tropa suíça o reteve e tentou obrigá-lo a se tornar calvinista. Negou-se e foi atingido por um golpe de espada.
De joelhos rezou perdoando seus assassinos e um segundo golpe o matou. Em fúria, os soldados ainda apunhalaram o corpo e cortaram uma perna. Posteriormente, o comandante da tropa arrependeu-se e abjurou a heresia. Oremos. Senhor justo juiz, que em nosso benefício enviastes do céu o Espírito Santo Paráclito, ou seja, o advogado e defensor, concedei-nos, por intercessão de São Fidélis, a humildade de reconhecermos as nossas fraquezas diante dos apelos do mundo, para buscarmos com sinceridade o auxílio que vem somente de vós, e assim podermos ser fortalecidos para fazer o bem aos irmãos, conforme ordenais. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta e amanhã a gente se vê por aqui.